regulamenta, né, com as normas que esta lei impõe, regulamenta o convívio e o funcionamento de uma cidade. Regulamenta o comércio, né, regulamenta as atividades profissionais, regulamenta questões referentes à infraestrutura, à construção civil também. Então, regulamenta o convívio entre as pessoas. Sim. E naquele momento, em 1949, nós tínhamos muito menos camaquenses, a gente entende, mas ao mesmo tempo nós tínhamos diversas ações do ser humano que hoje não são mais atuais. Exato. Né? Eu me lembro, Camaquã, por exemplo, o pessoal não conhece, Camaquã tinha hora de ligar a luz, hora de desligar a luz, o gerador era aqui no antigo prédio da CE, o hospital funcionava mediante pagamento. Se tu quisesse ter luz no hospital, tu tinha que ir na CE e pagar um troco para CE manter ligado. Até isso, o trânsito era diferente, os veículos que circulavam na cidade também eram diferentes, o formato de comércio era diferente, né? E isso tudo também mudou na vida da gente, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, no Código de Posturas, a gente verifica diversos capítulos, né, que são, pode dizer, para quem é leigo, os assuntos, né, os temas que esse código e que qualquer legislação determina, e uma delas é justamente sobre a extinção dos formigueiros, por exemplo. Né, naquele momento existia uma obrigação de se extinguir os formigueiros onde eles existissem. Também fala sobre aonde amarrar o seu cavalo e a sua charrete, né, que os estabelecimentos eram obrigados a ter locais para que os clientes amarrassem as suas charretes. O cara vem do bairro, antigamente vinha do bairro, né? Exatamente. Agora vinha do interior, tinha que amarrar a charrete para poder fazer as compras, essas coisas tudo, tinha que guardar. E uma curiosidade, né, a gente está trabalhando, enfim, discutindo na Câmara de Vereadores, né, a própria vereadora Ivana, que é defensora da causa animal, sobre a questão do fim das carroças, etc. A gente tem hoje, nesse Código de Posturas, ainda está vigente a seguinte norma: é proibido criar ou conservar cães no perímetro da cidade quando não estejam devidamente matriculados na prefeitura. Tu vê, a matrícula seria pedida à prefeitura em um requerimento, onde haveria o nome do dono, da residência, a natureza, a raça, a cor e o nome do animal. Cada matrícula dá direito a uma chapa com o número de ordem a qual será presa na coleira do animal. E o cão que se achar vagando na via pública e ter apresentado ao animal qualquer sinal suspeito, será imediatamente sacrificado e incinerado. Isso é o que traz a legislação municipal ainda. E mais. Porque não se tinha controle vacinal. Exatamente. E tinha muita peste, né? Então, com medo, as pessoas de transmitir uma peste para alguém, o cão era sacrificado e incinerado. E além disso, traz: os cães matriculados que forem encontrados em abandono ou vagando nas vias públicas serão apreendidos e recolhidos no depósito municipal pelo prazo de 8 dias. Não sendo reclamados dentro do prazo citado, serão sacrificados ou vendidos em asta pública. Então é para a gente verificar como essa legislação é muito antiga e ainda está vigente. Nós ainda temos lei, temos normas dentro do Código de Posturas, por exemplo, sobre as rinhas de galo, que hoje já é nacionalmente proibida. Então nós temos diversas legislações e artigos que precisam ser atualizados para a modernidade. Isso revoga. Agora é o seguinte, eu estou falando dos cães, né? Os cães de rua é complicado. Nós vimos assim em seguida, a gente tem reclamação, cães que estão soltos, né? Alguns deles têm essa coisa do morder alguém, ninguém é responsável. São detalhes importantes. Mas o Código de Postura é justamente sobre isso. É regular, mais ou menos regular, o convívio entre pessoas, empreendimentos, empresas, horários, tipos de negócio permitido, de ações permitidas. Não é um código por exemplo, de edificação, né? Exatamente. Não é um código sanitário. Nós temos também, hoje no município, o código, né, que é a lei das edificações, nós temos o plano diretor, nós temos o código tributário, mas dentro do Código de Posturas, existem leis ainda hoje no município, normas que estão ativas, que vão ao desencontro do que já a própria lei de edificações de Camaquã determina. E aí fica, inclusive, uma insegurança jurídica. Tem que atualizar. Né? Então nós precisamos atualizar para quê? Para que a gente possa trazer com que a legislação de Camaquã fique em conformidade com a atualidade do momento que se vive.
Os vereadores precisam compreender, todos os vereadores precisam compreender, que o nosso papel não é simplesmente o papel de representar a população, de pedir para trocar lâmpada, para limpar a rua, de calçar. Sim, também é nosso papel fazer isso, fiscalizar. Mas nós temos o papel de legislar, de fazer a vida do cidadão se tornar mais fácil, mas também regrada. Não somente criando lei para fazer número. Não. Porque tem muita lei que existe, mas que não há fiscalização. E esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje. Mas eu concordo contigo. A questão de obra, de construção, de alargamento de rua, como a gente pensa assim, né? Como teve cidades que tiveram um planejamento de longa distância há anos atrás e hoje as cidades não têm problema. Outras cidades continuaram a ter um código de postura, um código de edificação ruim e que a cidade cresceu tanto que criou um problema para elas mesmas, né? Para a cidade mesmo, né? Então, eu acho que é legal ter, e eu acho que tinha que ser permanente, né? Todo ano abrir sugestões das entidades, por exemplo, sugerir coisas para atualização de códigos, né? Porque hoje aqui importante o próprio código em Camaquã determina que as barbearias e os salões de cabeleireiros, e ainda traz na lei para homens ou senhoras, ou os institutos de belezas, assim que traz a lei, deverão fechar às 20 horas. Hoje nós sabemos que tem diversos empreendimentos que acabam ficando até mais tarde. Sim. E é porque se exige isso, a atualidade se exige. Né? E nós precisamos garantir segurança jurídica também para esses empreendedores. Porque a qualquer momento pode vir um sindicato, e aqui, né, não estou criticando o sindicato, mas pode vir um sindicato e dizer, olha, tem que fechar tal horário, porque é o que a lei diz. Imagina o salão de beleza, rapaz, a mulherada... Véspera da festa, todo mundo se arrumando. Exatamente. Então, tem diversos pontos que nós precisamos regulamentar, sim, que nós precisamos atualizar. E os vereadores, meus colegas vereadores, nós precisamos compreender que é o nosso papel tratar também sobre esses temas que geram mais debate, sim, que são mais demorados para se chegar a um consenso, que são mais técnicos, mas o vereador precisa ter esse entendimento de que nós precisamos legislar. Não adianta a gente só ficar... né, contente, né, ou se acostumar com o tipo de política de resolve o problema do fulano aqui, o problema do fulano lá. Nós precisamos modernizar a legislação em Camaquã para facilitar a vida de quem quer trabalhar, de quem quer empreender e quem quer viver na cidade. Bom, vamos falar sobre um outro assunto então. A vereadora Ivana, ela está propondo uma ideia, um projeto para ser discutido na Câmara de Vereadores que trata sobre a questão do uso de animais de tração, cavalo ou boi, para puxar carroça que façam um serviço, que utilizem esse veículo de condução dentro da cidade. Quer-se tirar esse veículo puxado por carroça porque a vereadora Ivana entende de que o uso de carroça nos dias de hoje para serviço urbano, além de trazer um desconforto para as pessoas que estão convivendo com esses cavalos na rua, há um problema de maus tratos, muitas dessas carroças que circulam na cidade mantêm seus cavalos em terreno baldios ou soltos na cidade, e ela quer regrar isso numa evolução de 70 anos. Eu queria saber a tua opinião sobre isso e como a gente como vai se evoluir isso na Câmara de Vereadores. Pois bem, ainda não foi apresentado esse projeto da vereadora Ivana, mas o debate já está acontecendo. Né? Pela vereadora, ela trouxe na sessão a sua posição, né? Já antecipou qual será o objetivo deste projeto de lei, né? Que ela pretende apresentar, que visa dar fim às carroças no município de Camaquã. E eu também já trouxe, assim como outros colegas já levantaram na tribuna, algumas preocupações que nós temos com relação a isso. A primeira preocupação é que hoje nós temos legislação, já temos uma legislação que proíbe, obviamente, maus tratos aos animais. E o que é feito com relação a isso? Nada. A prefeitura não fiscaliza. A prefeitura não vai atrás justamente, não autua e não prende, porque pode inclusive... Apreender o animal. Apreender o animal e pode-se dar voz de prisão a alguém que está cometendo maus tratos. Tem lei que comercializa, pode inclusive a prefeitura vender o animal se caso não reclamado durante um prazo, né? Então, nós temos leis e não se cumpre. E isso não é somente com os animais.
Nós temos a lei dos fios soltos e emaranhados, que obriga as empresas de telefonia a retirar os fios, e a prefeitura não fiscaliza. Nós temos a lei do PSIL, que é a lei do silêncio, que é a lei que regulamenta justamente o barulho, o som em certo horário noturno, e também não se fiscaliza. Nós temos muitas leis em Camaquã que se criou lei, e não há fiscalização. Hoje ninguém fiscaliza tanto. Tem que ver se a galinha nasceu do ovo, o ovo da galinha. Se tu tem lei e a prefeitura não fiscaliza, o erro é da prefeitura. Agora, se tu não tem lei, a prefeitura não fiscaliza porque não tem lei. Exatamente. Mas é uma forma de se cobrar agora, tem que fazer. Mas eu quero saber o seguinte, evoluímos hoje 1949 para 2025. Nós estamos olhando, eu estou olhando aqui algumas cidades um pouco maiores e menores, ou maiores que a nossa, cidades que já foram para a legislação municipal proibindo o veículo de tração animal dentro da cidade com esse intuito. Mas não é só a carroça andando na cidade. O problema, Vitor, que eu vejo é aonde o cavalo que está tracionando essa carroça, ele vive. Eu acho assim, se eu tenho um ambiente físico do cavalo, numa chacrinha, numa área onde o cavalo pode correr, pode ter água, pode ter comida, e ele vir, às vezes, para a cidade para fazer um trabalho, é uma coisa. O problema é que nós, permanentemente aqui na rádio, nós recebemos reclamação do cavalo parado ali naquele terreno baldio, preso com corda, sem água, o cavalo passa o dia no sol, e esse mesmo cavalo é o que vai puxar a carroça do cidadão. Entendeu? Nada contra o trabalho da carroça, mas porque na cidade quem está cuidando, esses cavalos, a maioria estão no terreno baldio. Não, e é verdadeiro, mas também temos muitos cavalos que não são cavalo de carroceiro, que também estão soltos. Também, concordo. E que também a prefeitura não está fazendo nada. Inclusive, eu fiz um pedido de informação solicitando à prefeitura que informe quem é responsável pelos cavalos soltos no município de Camaquã. E a prefeitura respondeu que seria a Arca. Cavalos, inclusive, que geram acidentes, transtornos, danos materiais e corporais para muitas pessoas, e os cavalos seguem soltos, mesmo que tenha uma entidade que recebe recurso para recolhimento desses animais. Mas aí é a prefeitura que tem que fazer funcionar, né? Porém, a grande preocupação também é que o quê? A gente vai aguardar agora, a vereadora Ivana vai protocolar esse projeto. Mas como é que vai ser essa questão? Essa preocupação que nós queremos ter, em que antes dela protocolar, e é importante, Fábio, que existem debates antes de se protocolar os projetos também, para que quando o projeto for protocolado, ele já tenha ajustes. Mas pode ajustar também com emenda, mas então, é bom que haja um... Primeiro ponto, o que vai se fazer com essas pessoas que vivem das carroças? Quantas são? Exatamente. É interessante saber quantas são. 20, 10, 15? Acredito que a vereadora Ivana vai apresentar justamente, né, na justificativa desse projeto, um estudo sobre isso. Quantas são, né, porque ela disse que todos cometem maus tratos, que ela conhece todos eles, todos maltratam seus animais. Então, o que fazer com essas pessoas? Qual é a alternativa que nós vamos dar? A prefeitura, infelizmente, nós sabemos, que mesmo que assuma compromisso, não tem condições de dar um atendimento como outros municípios deram, como o Fábio trouxe aqui, que Porto Alegre deu bicicletas, né, que puxava... Foi feita uma transição, né? Feita uma transição. Hoje sequer a gente consegue ter a coleta seletiva ativa em Camaquã? A gente sequer consegue ter os canteiros com a grama cortada? Nós sequer conseguimos ter, muitas vezes, o medicamento na farmácia municipal disponível? Nós vamos assumir mais essa responsabilidade? A prefeitura vai assumir mais uma responsabilidade para si, dentre muitas outras que ela não consegue cumprir? Sim, então não adianta a gente criar uma lei e jogar para a prefeitura ou para a população, que é pagadora de impostos, para assumir uma responsabilidade. Porque tem que saber o que vão fazer essas pessoas que hoje são carroceiros e trabalham com isso, e para onde vão esses animais. Porque se essas pessoas não cuidam dos seus animais hoje, quando eles têm uma serventia, inclusive para a sua profissão, as pessoas vão abandonar ainda mais esses animais. Vão abandonar nas ruas. E a prefeitura vai fazer o quê? Eu acho que a discussão está... o legal é assim, o legal é a gente botar em discussão para as pessoas participarem, verem qual é a opinião das pessoas, né? Qual é a opinião, quem enfrenta, por exemplo, um cavalo num terreno baldio ao lado da sua casa, defecando, urinando. O que vai fazer com isso? A prefeitura, como tu disse, a prefeitura não está agindo. Mas a questão é o maus tratos ao animal. Essas pessoas têm que saber o número dessas pessoas, eu acho que é importante. Olha, são 10 carroças, são 20 carroceiros, quantos são?
tem que ter uma transição, acho que está muito correto isso, pensar numa transição. Olha, isso aqui tem 1 ano para te resolver, 2 anos para resolver. A prefeitura vai oferecer alguma forma de reciclagem dessa pessoa, entende? Essas pessoas que hoje atuam fazendo o quê? Isso é outra coisa importante. Eu me lembro que em Porto Alegre, quando teve a transição, se identificou, eram os caras chamados papeleiro. O que eles pegavam? Eles iam para o centro da cidade, enchiam as carroças de papelão, de material reciclado, atravessavam a ponte de Porto Alegre para o lado de Eldorado. Ali se criou uns lixões enormes do lado de Porto Alegre, porque essas pessoas traziam todo o material, reciclavam o que não queriam, que não era vendido, ficava nas margens do rio, e foi feita uma transição, e isso parou. Eles tiveram que montar, inclusive, coisas de reciclagem do lado de lá em Porto Alegre. Então, houve uma transição, mas eles identificaram que aquela carroça fazia esse trabalho durante todo o dia. Aqui em Camaquã tem que identificar isso, né? Não, e fazer isso, e esse debate precisa ser feito com responsabilidade. Foram 2 sessões que nós nos manifestamos e abrimos um debate com a vereadora Ivana. Eu, o vereador Ronaldo, o vereador Clayton. O que aconteceu? Por parte da vereadora Ivana, da sua assessoria, até mesmo gente da sua equipe, da sua própria família, foram para as redes sociais dizerem que estes vereadores são a favor dos maus tratos. Esse debate tem que ser sério. Eu não sou a favor de maltrato nenhum. Não é porque eu estou preocupado com o que farão com os carroceiros e até mesmo com os animais que deixarão de puxar carroças, não é por isso que eu sou a favor dos maus tratos, muito pelo contrário. Eu gosto muito de cavalo, minha família tem cavalo, meu filho é apaixonado por cavalo, a gente gosta do campo, gosta e sabe a importância do cavalo na vida do homem do campo, especialmente, na história do Rio Grande do Sul. Então não é por isso que nós somos a favor de maus tratos, muito pelo contrário. O que nós queremos é que, sim, se coíba os maus tratos, que hoje não está se coibindo porque tem lei e não se cumpre, mas que também que se dê um destino correto para essas pessoas e para essas famílias que vivem disso. Essa responsabilidade tem que ter. Não é simplesmente criar uma lei, porque essa é a minha pauta, é isso que me elegeu, é esses os votos que me elegeram, é a causa animal, jogar a lei na Câmara de Vereadores e não dar bola para a responsabilidade e para as consequências que aquele projeto trará. Porque trará. E essa é a questão. Para onde irão esses cavalos que deixarão de puxar carroças? Vão para a Arca? A Arca tem condições de absorver? A Prefeitura tem condições? Não. A Secretaria do Meio Ambiente, infelizmente, é muito mais inoperante do que eficiente em Camaquã. A Secretaria do Meio Ambiente não consegue simplesmente regulamentar, multar, autuar, fiscalizar os entulhos que deixam nas ruas. Camaquã é uma cidade bonita com asfalto no centro, sim, muito bonita, e o asfalto é muito importante, mas Camaquã é uma cidade suja nos bairros. Uma cidade onde entulho, resto de poda, resto de construção, resto de sofá, de geladeira, está por todos os lados. E a prefeitura simplesmente diz, isso é culpa da população. Sim, é culpa da população, parte da população que é relaxada e mal educada. Mas isso tem responsabilidade do poder público, da prefeitura que não fiscaliza, que não multa, que não faz sentir no bolso aquele que suja a cidade. Então não adianta simplesmente ter lei para tudo e nenhuma lei fazer ser cumprida. E essa é a preocupação que nós temos. Eu sou contra, sim, os maus tratos dos animais, mas eu estou preocupado, sim, com as consequências que essa lei pode vir gerar. Mas eu acho assim, primeira coisa, nós temos que saber quantas carroças estão sendo usadas para trabalho na cidade. E que finalidade essas carroças usam. Usam para levar areia, para levar móveis, para tirar entulho das casas, sim ou não? Isso tem que ter esse número. Porque daqui a pouco nós estamos falando de 10 carroças. Daqui a pouco é 50. Bom, aí cada vez mais número, piora o assunto. Mas eu acho que tem que fazer isso. Por exemplo, eu estava dizendo para ti, na minha época assim de gurizinho, o cara vinha do interior, ele vinha com a laranja, ele vinha com leite, ele enchia a carroça de arroz, de frutas e levava de volta para casa. Era o meio de transporte. Hoje mudou. A questão hoje da carroça, atualmente, hoje em Camaquã, serve para quê? Isso tem que se identificar, né, Vitor? E daqui a pouco o problema é menor do que a gente está imaginando. E a transição, que tua preocupação é a transição, é justamente isso aí. Pô, vamos fazer o seguinte, olha, em 1 ano resolve, em 1 ano e meio, em 2 anos se resolve. Mas a prefeitura tem que entrar junto, ela tem que entrar de cabeça. Não adianta o vereador criar lei se a prefeitura não for a parceira, grande parceira nesse assunto. É fácil fazer lei, né? Isso que o Fábio traz é muito importante. Que é, sim, esse prazo de transição, que é, sim, um prazo de conscientização. A gente não pode tratar todo carroceiro como criminoso, como alguém que maltrata o animal porque ele odeia o animal.
né? Então, a gente tem que compreender, às vezes, a gente até estava conversando aqui antes, e o Diego traz ainda, olha, a gente não pode tornar toda a discussão ideológica, não é sobre ideologia, mas em alguns momentos é também sobre ideologia. Em alguns momentos se fecha o olho, né, defendendo uma causa, e simplesmente tudo aquilo que a gente discorda, a gente vira inimigo. Eu compreendo e apoio, inclusive, a causa animal. Inclusive, falei para a vereadora Ivana, em dezembro, após ela ser eleita, e eu cumprimentei ela, e ela disse, vão precisar de recursos para a arca de emendas no próximo ano. Eu disse, pode contar comigo. Eu vou mandar emenda para a arca, porque eu reconheço esse trabalho. Porém, daqui a pouquinho, se a gente não fizer um debate sério, simplesmente um debate político e de causa de um, causa do outro, pode acontecer em Camaquã como aconteceu no Estado. Que o deputado Rodrigo Maroni, defensor da causa animal, queria pôr fim aos rodeios no Rio Grande do Sul. Pois disse que o laço, que a gineteada, maltratam os animais. E aí? Aí vai sim seguir essa questão ideológica. E daqui a pouquinho vão proibir a charrete. Daqui a pouquinho vão proibir o desfile do Farroupilha. Porque ela inclusive disse que cavalo não combina com asfalto. Então vão proibir o desfile no 20 de setembro. Então a gente tem que ter muita responsabilidade em saber que a nossa causa, assim, toda causa é importante. Porque ela vai indo a um ponto que tu daqui a pouco, pô, se tu não aceita puxar uma carroça, não aceita laçar. Aí tu começa a criar um... O problema é tudo, em Nova York, vou contar um fato que eu tive oportunidade há muitos anos atrás de ir lá. É o suprassumo da modernidade em Nova York. Vou contar isso para vocês. No Central Park há um passeio de charrete. Que tu embarca numa charrete, um cavalo lindo, gordo, e o cavalo faz a volta no Central Park. Isso é um passeio de charrete no centro de Nova York. Então, é um cavalo devidamente cadastrado, gordo, reluzente, para lá que faz esse trabalho de atrair turista e fazer o passeio. E aí, como é que tu vai Como é que vamos fazer o negócio? Carroça em Camaquã não pode, Nova York pode? Mas como fica? Como é que funciona isso? O problema tudo é o seguinte, Vitor, que aí o pessoal está se manifestando aqui. De quantos nós estamos falando, que serviço é feito com esse material, como é que é o sustento dessas famílias? Eu acho que é isso que a tua preocupação é essa, né? O sustento das famílias e como a gente pode reciclar esse processo, né? Como reciclar? Pô, eu sou carroceiro há 50 anos, eu não tendo mais carroça, como é que eu vivo? Exatamente. Aí tu tem que criar E ao contrário de alguns, a minha posição não é radical sobre isso. Eu estou aberto justamente para a gente debater, para a gente chegar num consenso, mas a minha preocupação é quando se torna radical. É quando se vê um vereador que já se posicionou inicialmente contrário a um projeto, já vai assessor criticar, já vai familiar a criticar, já mobiliza todo o pessoal da causa para criticar e para atacar, para dizer que aquele vereador é maltrato animal. Então, a gente tem que entender sim que nós temos questões que são cultural, que são tradicionalismo. Nós temos sim rodeio, e o rodeio vai seguir no que depender de mim. Nós temos sim charretes e vai seguir. Melhorou sobre o rodeio, melhorou, tu vê, os animais que é usado para ser laçado, os boizinhos, tem um número de laçadas que pode fazer por dia. Quer dizer, já se melhorou, não pode usar mais espora pro cavaleiro estar no cavalo. Pô, já se deu uma melhorada muito significativa nesse assunto. O problema é tu entrar num atro de viés assim, daqui a pouco tudo tem que ser igual, acaba sendo um problema. Mas vamos ver sobre código de postura. Vou falar de código de postura, antes de terminar aqui. Pois é, a gente vai ter... Isso é um problemaço, né? Ao longo desse debate, Fábio, vão ter várias e várias reclamações. Que é o código de postura. E questões que justamente traz regulamentado no código de posturas. Hoje o código de posturas de Camaquã, entre vários absurdos que tem, né, como disse... É proibido beijar na praça? Exatamente, e isso também ainda... O ouvinte passou aqui, ainda tem questões sobre esse tipo de postura, sobre como se comportar na rua. Não pode carregar galinha de cabeça para baixo também. Não? O Código de Posturas traz isso, como disse, traz sobre rinhas de galo, que já não pode mais, onde amarrar charrete, sobre extinção de formigueiro, enfim. Mas no Código de Posturas traz que é proibido deixar, depositar ou abrigar animal em terreno baldio aberto para a via pública. Todo proprietário responsável por animal que for encontrado solto ficará sujeito ao pagamento de multa. E apreendido o animal encontrado solto em via pública, se o proprietário não reclamar no período de 30 dias, será vendido e o produto da venda será recolhido aos cofres municipais. Não funciona.
Isso aqui é simplesmente letras de um papel. Não adianta ter lei e não se fiscalizar e não se cumprir. A Vitória está mandando aqui, Rio Grande, por exemplo, já é proibido tração animal em áreas centrais e no município do Cassino. Paraty é a mesma coisa. Belo Horizonte, que é as capitais, também já é proibido. Porto Alegre já é. Sorocaba, São Leopoldo, desde 2021 proibiu o trânsito de carroças e charretes no centro da cidade. Canoas, proibido o uso de carroças puxadas por animais com plano de oferecer alternativas aos trabalhadores. Morro de São Paulo, que é um município bem pequenininho, que eu conheço, restrições semelhantes visando proteção e melhoria do tráfico de animal. Jericoacoara, proibição de veículos de animais, alguns municípios já fizeram isso. Bom, e a Ivana está me passando aqui no WhatsApp que são 28 carroças em ativa, né? Ela se manifesta aqui, a Ivana, dizendo o seguinte: o vereador distorce, estamos na luta em todo o estado para o fim das carroças e organizar a situação de cavalos soltos. Já destinamos mais de 30 cavalos em 3 anos para novos destinos de adoção. Vivemos uma tragédia de crime com carroças absolutamente irregulares, animais debilitados. Ela diz também que as carroças de Nova York serão substituídas por carrinhos elétricos. É uma virada do ciclo, mudar a cultura retrógrada. Isto eu pergunto para ti, Vitor. Tu concorda com esse projeto dela? Tu acha que tem que adequar? Qual é a tua... Esse projeto não está apresentado para vocês. Vocês não sabem o que vem nesse bojo do projeto ainda, né? Eu ontem me manifestei ainda. Simplesmente, a gente está aguardando esse projeto ela apresentar, mas simplesmente foi um projeto que proíbe as carroças no município de Camaquã. E neste projeto não existir, né, quais serão os fins que a prefeitura pretende, ou os meios que a prefeitura pretende dar àqueles que desenvolvem essa atividade hoje de contração animal. O que será feito com essas pessoas? O que nós garantiremos que essas pessoas terão um apoio, porque é uma lei, ou seja, o Estado, digo, né, o poder estatal, o município vai proibir as carroças. Essas pessoas deixarão de poder ter, né, o seu trabalho com tração animal, com um cavalo, puxando carroça. O que será feito? Qual será a medida que a prefeitura dará, compensando, podendo dar uma outra alternativa de trabalho profissional, de renda para essas pessoas? Sim. Então isso também tem que estar na lei. Também tem que estar na lei o que vai ser feito com esses cavalos. O cavalo é privado, pessoas, né? O cavalo ele pode vender. Mas se as pessoas hoje maltratam, como diz, as pessoas dependem do cavalo para trabalhar. Né? E mesmo assim elas maltratam, né? Segundo justamente todos esses relatos. Se o cavalo não puder mais ser utilizado para o trabalho dela, a gente sabe que as pessoas vão largar os cavalos nas ruas, infelizmente. Né? A tendência é essa, né? Se seguir nessa lógica. Então, o que vai ser feito com esses animais? E aí eu pergunto, a gente sabe que a Arca recebia, não sei se ainda recebe, vamos verificar isso, R$45 mil por mês da prefeitura para realizar esse trabalho, né? De cuidar dos cães, animais em geral. E aqui eu reconheço o trabalho que a vereadora Ivana e que a Arca fazem. Reconheço um trabalho importantíssimo no nosso município. Mas com relação aos cavalos, a gente quer saber quantos donos de animais foram punidos? Quantos proprietários de cavalos soltos nas vias urbanas e nas vias rurais também? Porque teve gente que morreu, gente que transitava de moto numa estrada rural, de um cavalo solto, e morreu. Isso sim. Aqui, ó. Então, a doutora Lília... donos foram punidos? Quantos donos foram punidos? Não adianta a gente falar em lei, senão a gente não garantir que essa lei vai ser cumprida com fiscalização. É muito fácil jogar um projeto de lei na Câmara de Vereadores e ser aprovado e deu. A doutora Lília diz o seguinte, o cavalo vai muito além das carroças. Quem não tem campo, quem não tem local adequado para ter um cavalo, tem que ter onde cuidar dos cavalos. Não pode criar cavalo em praça, em imóveis públicos, sem os devidos cuidados. Isso também é maus tratos. É necessário uma lei ampla que preveja todas as situações. E o vereador Vitor está falando uma coisa seguinte, a lei hoje, então a prefeitura não está com falta de lei. Hoje tem lei. Cavalo e maus tratos, a prefeitura pode recolher, se não reclamar, fazer a venda do cavalo. Isso já tem lei. Já tem. A prefeitura está fazendo isso? Essa é a grande pergunta. A prefeitura está fazendo a lei feita, a lei foi proposta, se não me engano, pelo vereador Neco.
acho que foi, a Via dos Cavalos, acho que foi o vereador Neco, Antônio Altair Puchinerac. Tem lei já para isso. O que a prefeitura está fazendo para isso? Bom, não está fazendo nada? Está fazendo? Bom, isso é claro. Segunda coisa, agora a vereadora Ivana está dizendo, são 28 carroças ou famílias que têm negócio com a carroça. E o legal agora é abrir o seguinte, o que essa pessoa que sobrevive da carroça com tração animal faz hoje? O que ela faz? Ah, eu levo areia para obra. Né? Vamos ver o que mais, qual é outras coisas para fazer. Eu transporto móveis de uma casa para outra. Eu tiro entulho da casa. O que mais pode fazer numa carroça? Limpeza de pátio, entulho. Eu vendo laranja com a carroça. Bom, se explicitar isso, não é grande o problema. O problema é 28 famílias. Que daqui a pouquinho, como o vereador Vitor está dizendo, tem que tentar identificar qual é a ação, qual é a atividade econômica. Segundo, essas pessoas que têm carroça hoje, 28, onde estão esses animais? Tem que ser claro onde estão os animais. Os animais estão no pátio da meu vizinho, estão na praça da cidade, estão no campo, na chacrinha. Identificar isso. Eu acho que isso é muito claro, porque um cavalo solto no terreno do meu vizinho ou da minha casa é um problema para mim também. E o artigo 235 do Código de Posturas traz, é proibido deixar, depositar ou abrigar animal em terreno baldio aberto para via pública. Já então, tem lei nós temos essa lei. Quem está fiscalizando? A Arca, que tem um contrato com a prefeitura e tem essa responsabilidade, quando verifica que um animal está em um terreno baldio, não somente quando ele está sofrendo maus tratos, mas quando o animal está em terreno baldio, com claro sinal ali de abandono, de que alguém deixou, está fazendo a lei ser cumprida? Está comunicando a prefeitura disso? Está encaminhando para a prefeitura fazer... Por dezenas de vezes nós mandamos para a prefeitura o problema de maus tratos de animais. E o que foi feito? Essa é a pergunta. Inclusive o nosso repórter Valério Veig foi prometido por um cara que cria cavalo sem pátio. E nós tivemos que ir na delegacia, fazer o registro para poder abrir a ocorrência, porque nós fomos agredidos pelo trabalho de reportagem, um cavalo solto em cima do trevo da BR-116. Aqui no comentário já da live da acústica, a Vânia traz, gente, os rodeios onde normalmente são 3 dias, onde os animais ficam sendo judiados até caírem no chão. É isso também que vai ter esse debate. A gente sabe, como disse o deputado Rodrigo Maroni, defensor da causa animal, propôs lá na Assembleia Legislativa, há um tempo atrás, o fim dos rodeios no Rio Grande do Sul. Uma questão cultural. Ao invés do deputado propor justamente uma legislação que obrigue a fiscalizar o bem-estar animal daqueles que estão nos rodeios, ele propôs o quê? O fim dos rodeios. É muito mais fácil. Daqui a pouquinho vão propor o fim dos cavalos dentro das propriedades rurais. Porque a gente sabe que dentro da propriedade rural, para recorrer o campo, para recorrer o ovelha e o gado, se usa laço, relho e se usa espora. Porque é uma questão do trabalho também. Mas os animais são bem cuidados. A patroa do CTG aqui está dizendo o seguinte, olha só, chama a atenção o seguinte, sem autorização da patronagem, proprietários de cavalo usam o parque do CTG para deixar os seus animais onde danificam a estrutura do CTG, usam de maneira indevida a água do CTG para os seus animais. Estamos sempre na busca ativa dos responsáveis que deixam os animais no CTG sem autorização. O negócio é o seguinte, e aquilo é uma propriedade privada, recolher o animal, botar num caminhão e largar no depósito da prefeitura, lá onde tem um lugar para isso. Mas não tem. Aí é a questão. A prefeitura não tem. Não, mas o CTG vai ter que pagar um caminhão e fazer isso. Não sei, mas é o seguinte, hoje nós temos uma lei que determina isso, mas a prefeitura não tem o local adequado. Hoje nós temos um contrato com a Arca para recolher também cavalos, não só cães, mas infelizmente a estrutura física da Arca também não permite que os animais vão para lá, a quantidade de animais que se tem. Então, é simplesmente criar a lei, não adianta. Eu digo, vai muito além do fim das carroças. Nós temos que... E que bom que a vereadora Ivana traz esse debate, porque isso vai nos permitir fazer várias cobranças, inclusive ao poder público, que não estavam sendo feitas, para que se resolva e faça a lei ser cumprida. Esse debate vai ir muito além de onde inicialmente se esperava. Eu acho interessante o debate. Eu acho que nós fechar o debate aqui, porque um não gostou disso, não gostou daquilo, não é para nós isso. O que nós queremos é saber o seguinte... o dono do cavalo que quer andar com a sua carroça, ele vai ter que achar um jeito de contornar isso. Se não for essa legislatura, daqui a 4 anos, outra legislatura vai entrar nesse assunto. Segundo, se tem 28 carroças,
Esses 28 cavalos estão aonde? Tem que ser devidamente cadastrado, inclusive como fosse uma placa na carroça, para identificar aquela carroça está emplacada na prefeitura, ela tem um prazo, se a lei for aprovada, para ser substituída por um carrinho, por uma moto puxando um carrinho. Isso tem que fazer, tem que ser claro isso. O destino do cavalo, Vitor, eu não vejo problema, porque o cara que é dono do cavalo hoje, ele sabendo que vai ter uma lei que vai proibir de ele usar a carroça para esse tipo de coisa, ele vai ter que comercializar o cavalo com alguém, vai ter que vender o cavalo. Ele vai ter que passar o cavalo para alguém. Sou pena da prefeitura retirar o cavalo e tirar e colocar em outro lugar. Agora, a vereadora Ivana está se manifestando no WhatsApp para mim aqui, de uma forma também que eu não concordo. Eu não vou, porque alguém não quer que debate e debater. Então, por favor, encerre-se o fato de querer me tolir de debater. E eu acho que o assunto não pode ter só uma voz. Que o dia que tiver só uma voz aqui, não serve para acústica. Tem que ter debate e vocês na Câmara de Vereadores que resolvam pela melhor forma possível de vocês resolver o problema na Câmara de Vereador, não é no microfone da acústica. Aqui eu não resolvo, nós só estamos um meio de comunicação. Então, vocês resolvam lá e cobre da prefeitura lá. O que eu estou trazendo ao assunto aqui, tem muita gente incomodada com cavalo no pátio do vizinho. E tem lei para isso. Então o vereador, faça-se a prefeitura cumprir o que já tem lei. E tem orçamento. E, inclusive tem contrato da prefeitura com a Arca. Não, tem, né? não, mas seja com a Arca, seja qualquer outra, mas se está repassando dinheiro, tem que ter uma obrigação do outro lado. O problema é que a vereadora Ivana diz o seguinte, que o recurso repassado para a Arca é menor do que se gasta. Tem dívida, é que nem um hospital. Infelizmente o hospital, a cada ano tem 100 mil por mês, 150 mil por mês de prejuízo. Agora, o problema é que o poder público está pagando uma conta e essa conta não está sendo suficiente para te ter um material condizente, um atendimento de veterinário condizente para a quantidade de animais que nós temos em Camaquã, que é uma coisa impressionante. 500 animais, 20 cavalos, isso é um custo brutal, Vitor. Custo brutal, brutal. E como se consegue fazer isso? Bom, melhorar a verba, então, da prefeitura para as entidades, não é para a Arca, para as entidades. Eu até me surpreendo com essa reclamação da vereadora Ivana, vindo dela, que é da base do governo, que é do partido do governo, né, que tem ligação próxima, política e pessoal com o prefeito. Apresente, então, uma remodelação desse contrato. Se é necessário, em vez de 45, em vez de 50, 100, 200 mil, apresente ao prefeito. Então não pode culpar o Fábio Renner, o Vitor Azambujo, o João ou a Maria, porque o dinheiro não está sendo suficiente. Então senta e tenta resolver. Da mesma forma que deveriam estar sentando para tentar resolver essa fiscalização que não tem existido. Uma atualização aqui, são mais de 700 animais. Esse é um problema, assim. O problema é que aí a comunidade também tem que entender o seguinte. Pô, estão gastando comida, veterinário, local, luz, água, para 700 animais. Mas sabe o que é 700, Fábio? Sabe o que é 700? Porque quando tinha 10 não tinha fiscalização. Quando depois virou 20, seguiu sem fiscalização. E aí quando não tem fiscalização, quando existe lei, mas não fiscaliza, vira um negócio, uma bagunça. É a mesma coisa dos entulhos na frente das casas. Quando era 1, 2 entulhos em frente à casa, as pessoas jogando entulho, jogando sofá, jogando geladeira velha, porque não tinha fiscalização. E aí quando vê que a prefeitura lava as mãos e não fiscaliza, vai 10 jogar para frente da casa, 20, 50, até ter 500 pontos de entulho em Camaquã, como tem, até a saída, quando sai de Camaquã pela Avenida Nestor de Moro Jardim e segue reto em direção ao Cordeiro, é um lixão a céu aberto. Quando vai ali na Getúlio Vargas, próxima à pracinha, é outro lixão a céu aberto. E aí o Fábio trouxe uma questão que é verdade, que também, e a vereadora está nos acompanhando, também a gente tem carroceiro que descarta o material de forma irregular nesses lixões a céu aberto. E talvez eles não estariam descartando esses materiais de lixão a céu aberto se houvesse fiscalização e coibissem e multassem e responsabilizassem as pessoas. Aqui tem um ponto que eu acho que o carroceiro poderia ser beneficiado, eu acho que isso aí seria uma boa também, e de cobrar. Há muitos e muitos anos as administrações prometem os ecopontos nos bairros, para que tu ponha o entulho. Esse é o papel do carroceiro atual, que poderia daqui a pouco colocar o entulho num lugar adequado para que a prefeitura depois pudesse recolher. Só que nós só temos um ponto de coleta de entulho em Camaquã, que é lá no lixão. Aí tu põe uma carroça que tem 1 metro cúbico,
Como é que ele vai carregar um metro cúbico do bairro Rolaria até o lixão? Vai cobrar R$600, muito mais do que o container. Aí vai maltratar o animal. Não, e aí é um problema, quer dizer, é uma bola que tu não sabe quem é o culpado e quem não é o culpado. Primeiro é o seguinte, eu acho que tem lei, tem obrigação, a prefeitura tem compromisso, tem promessa de governo, e não foi desse governo, governos anteriores, de fazer os ecopontos nos bairros. Os carroceiros poderiam, daqui a pouco, numa transição como está sendo proposta pela vereadora Ivana, eles daqui a pouco fazerem esse trabalho, inclusive de levar o meu pequeno entulho para dentro desse ecoponto, onde a prefeitura recolhe, melhoraria o ambiente, eles teriam uma remuneração boa. Quer dizer, tem que haver um negócio. O problema é o seguinte, Vitor, tu faz um projeto, a prefeitura não ouve, o outro projeto já está lá, a prefeitura também não ouve, e é um negócio que a comunidade também se finge que não tem lei, e coloca o entulho na frente de casa, põe o cavalo no terreno baldio e assim por diante. Então, nós não conseguimos sair da mesma coisa. Mas eu acho que a discussão tem que ser feita, tem que se colocar, vocês, vereador, tem que chamar a prefeitura, convocar os secretários do município, eu acho que tem que convocar os secretários do município e haver um debate. Vem cá, o que tu está fazendo lá? Ah, não estou fazendo nada, então tu tem que fazer. Secretário da infraestrutura, por que tu não botou ecoponto na cidade? Porque quem cuida do lixo, do entulho, não é o secretário do meio ambiente, é o secretário da infraestrutura, então tem que levar o Coca, levar lá. Ah, o procurador do município, leva o procurador do município. Entende? Daqui a pouco tem que achar um jeito, Hoje né? nós temos lei sobre terrenos baldios. Temos a lei. Mas é uma vergonha em Camaquã a situação dos terrenos baldios, com cobras, com bichos, porque a prefeitura não fiscaliza e não cobra que os proprietários dos terrenos mantenham limpos seus terrenos baldios. Hoje nós temos lei sobre as calçadas, regulamenta como tem que ser as calçadas. É uma vergonha em Camaquã a forma com que estão as calçadas, com pessoas se machucando, com idosos se machucando, com cadeirantes não tendo acessibilidade. É uma vergonha porque a prefeitura não fiscaliza e não assume a sua responsabilidade. Hoje nós temos a lei dos fios soltos e amaranhados, é um horror esses fios e esses postes em Camaquã, cheio de fio que nem se usa mais. Nós temos a lei, mas a prefeitura não fiscaliza e não assume a sua responsabilidade. Hoje nós temos a lei do PSIL, que regulamenta e obriga o silêncio no horário noturno, que coíbe um barulho excessivo em residências, em estabelecimentos, atrapalhando os vizinhos que querem dormir. A prefeitura também não assume a sua responsabilidade. Sabe o que acontece? A prefeitura manda brigar a brigada. E a brigada vai lá, faz um termo circunstanciado e marca uma audiência de conciliação. Mas não a vai, prefeitura sequer participa. Não, o vizinho não reclama, o vizinho não vai junto com a brigada. O vizinho tem que ir Isso junto é outro ainda. problema também. Então, assim, não adianta criar lei, mais lei, mais lei e não fazer a lei ser cumprida. Aqui, em municípios, o judiciário aceita que o policial militar represente a população na denúncia de barulho. Em Camaquã, não. Camaquã é uma ilha nesse sentido. Municípios vizinhos, o policial militar, ele me representa na denúncia que eu faço. Aqui em Camaquã, eu tenho que denunciar o vizinho. Negócio complicado. Mas, Vitor, agradeço demais a tua presença aqui. É o debate, isso aqui é uma coisa de debate, para que a gente possa esclarecer a opinião pública sobre as coisas que estão tramitando na Câmara de Vereadores. Esse projeto, a vereadora Ivana, está protocolando na Câmara nos próximos dias, passou para a Procuradoria do município para haver um afinamento, acho que assim a informação, a ideia é essa, um afinamento sobre isso. E isso vai para a Câmara de Vereadores e você também pode falar com o seu vereador e opinar sobre esse assunto, para que haja um melhor consenso. Mas não adianta a Câmara aprovar ou desaprovar se a Prefeitura não botar em prática. Fábio, Disso. Um exemplo aqui, acabaram de me mandar. Rua Patrício Vieira Rodrigues. Entulho e mais entulho há muito tempo acumulado. É o dia inteiro. O que acontece? Não há fiscalização. E aí já está chato. O Vitor cobrando fiscalização, sabe que não. Tem que multar, as pessoas têm que receber, doer no bolso das pessoas. Não adianta a prefeitura lavar suas mãos, porque ela tem responsabilidade. Então, nós seguiremos aqui debatendo, agradeço a Rádio Acústica pela oportunidade, e eu sim terei sempre a minha posição com transparência, com clareza, e não deixei de manifestar, gostem uns ou não. Muito bom, obrigado então. São